Fala aí, povo de Deus! A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23, assim: o mesmo Deus de paz vos santifique por completo, em um todo, né? Em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que se torne irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus. Né? Então, a própria palavra do Senhor nos mostra que nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. E o que são essas dimensões? Vamos aprender um pouquinho sobre isso essa noite? Eu quero passar algo para você, para que traga um conhecimento mais profundo sobre quem nós somos na realidade. Né? Qual a nossa essência, de que somos formados, e o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito. Sabe, o corpo é aquilo que nós temos, é isso aqui, ó. A alma é o nosso ser pensante, é onde que nós somos passivos de decisões. E o nosso espírito é a parte onde que nós recebemos o toque do Deus vivo. É aquilo que nos conecta com os céus. Ah, por quê? Eu vou te explicar por quê. Bem, as essências iguais, elas se tocam. Quando você deseja ter um contato com alguém, o que você faz? Você deseja tocar alguém, você abraça essa pessoa. Opa, não está podendo não por causa do coronavírus aí e tal, né? Mas é gostoso, é tocar, abraçar. Você chegar na igreja e dar um abraço no seu irmão. O que você fez? Você tocou o seu irmão, né? Você aperta a mão dele, né? Lembra o pastor, né? Aquele pastor que gosta de toda hora virar e falar assim: vira pro lado. Vira para o lado e dá um abraço no seu irmão, né? Ou seja, você está tendo um contato de corpo. Aquilo é o corpo. É quando o corpo toca o corpo. E a alma? O que é a alma? Bem, a alma é onde que está localizada os nossos sentimentos, decisões, o nosso ser pensante, o nosso ser julgador. É tudo centralizado ali, né? Então, a alma, ela toca a alma, assim como o corpo toca o corpo. Lembra daquele pastor, aquele que falou assim: vira para o lado e dá um abraço no seu irmão? Bem, esse mesmo pastor vira e fala para você assim: agora olha para ele, olha nos olhos dele e diz assim: como você está lindo hoje. Ou vira para ela e diz: como você está linda hoje. Isso é a alma tocando a alma. Quando você faz um elogio e a pessoa sente, né? Você também já deve ter sentido isso. Opa, tô lindo, né? Então, quando você sente aquele prazer ou sente algo na alma, você tocou na alma daquela pessoa. Quando você faz um elogio, quando você bajula, ou então quando você chega e exorta, aquela pessoa fica com raiva, né? Olha, você não deveria ter feito isso. E aquela pessoa. Então você acaba tocando na alma, porque a alma ela é julgadora, ela começa a olhar e fala assim: esse irmão tem direito de falar assim comigo. Aquela questão de sentimentos, de decisões, ela está centralizada na alma. Então entendemos que o corpo toca o corpo e a alma toca a alma. E o espírito? Lembra o Senhor Jesus quando ele encontrou aquela mulher samaritana no poço? Aonde que ela não sabia onde adorar, falava assim: Senhor, visto que é profeta, me diz aí aonde devemos adorar, porque vocês judeus dizem que é num lugar, e o nosso povo já diz que é em outro lugar. Ele vira e fala assim: nenhum lugar, nem outro, não importa onde, só importa uma coisa, que aquele que adore em espírito e em verdade. Por quê? Porque o vosso Deus, né, o nosso Pai, ele é espírito. E por isso importa que o adore em espírito. Por quê? Porque corpo toca corpo, a alma toca a alma. E Deus é espírito, só pode ser tocado pelo nosso espírito. Então, quando corpo toca corpo, a alma toca a alma, só o teu espírito pode tocar o Espírito de Deus. E é exatamente aí que você recebe os dons espirituais, recebe a presença do Espírito Santo. E a alma, ela só se comporta com relação àquilo que você está decidindo. Olha, eu decido receber as coisas espirituais, eu decido, sabe, viver as coisas em Deus.
a sua alma vai começar a decidir aquilo que você quer viver. Você pode viver segundo a carne, você pode viver segundo o Espírito, mas a sua alma vai tomar essa decisão. Então é lá que está passiva as decisões. O que você decide, sabe? Você sabe que você só pode tocar aquilo que é a sua essência. Então, como tocar, como andar no Espírito, como que eu vou tomar decisões no Espírito, sabe? Eu vou te falar uma coisa, eu confesso uma coisa. É muito difícil, é muito complicado você tentar pensar nisso, é muito complicado você tentar entender. Eu sou professor de teologia, eu fui formado por uma faculdade no Rio de Janeiro em teologia, sou teólogo, sou pastor, e eu descobri, sabe o quê? Que nada disso é válido para entender as coisas espirituais. Sabe o que eu entendi que na verdade você tem que ser? Louco. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito e parece loucura ao homem natural. Então eu vou te contar uma coisa, não é o seu intelecto que vai entender a Deus. Não é os seus conhecimentos teológicos que vai entrar na profundidade de conhecimento de quem é Deus, mas são as suas experiências espirituais. E você não tem como explicar a experiência espiritual profunda em Deus. A sua mente, a sua alma não vai conseguir discernir. Como discernir um homem que entrou num mar para pescar e ele vivia daquilo, de repente ele chorava porque não ter pescado, e Jesus Cristo faz um milagre na vida daquele homem, ele enche o barco de peixe, ele chega até, quase a pique, chamando amigos para dividir o peixe. E quando ele chega milionário, vamos botar assim, o barco cheio de peixe, aquilo era valor financeiro para eles. Quando chega na beira do rio, Jesus Cristo olha para ele e diz assim: agora você larga tudo e me segue que eu vou te fazer pescador de homem. E aquele homem, Pedro, larga tudo. Que lógica tem isso? Que lógica tem? Sabe, não tente compreender as coisas do Espírito, porque é loucura. Que lógica tem ele largar aquilo que tanto satisfazia, aquilo que tanto buscava, né? Tanta euforia, tanta alegria. E por que Jesus ele fez aquilo? Por que encheu tanto o barco dele se era para largar tudo? Por que não deixou vazio e falou: vem, me segue que é melhor? Sabe, então as coisas espirituais, elas são discernidas pelo Espírito. A nossa alma não vai compreender. Não adianta, que não vai ser o nosso intelecto humano que vai alcançar as coisas maravilhosas em Deus. Amém? Eu amo teologia, sabe? Eu sou professor, eu amo. A gente vai conhecer as coisas acerca de Deus. A gente vai conhecer momentos bíblicos. É maravilhoso. Eu amo. Mas profundidade, conhecimento em Deus, só tem aqueles que decidiram viver no Espírito e ser louco. Sabe, eu quero ser muito louco para esse mundo. Muito louco. Porque aí sim a gente vai poder entrar nas coisas espirituais. Eu tinha um professor, há muitos anos atrás, quando eu fazia faculdade de psicologia, e tinha um professor de psiquiatria. Ele era um figuraço, né? E quando ele entrou, cada vez que ele entrava, que ele parava assim, eu sabia que vinha uma pérola. E ele falou uma coisa que marcou a minha vida. Ele parou, e quando ele falava alguma coisa, eu pegava o caderninho e falava: opa, vai vir coisa boa aí. E ele falou algo, ele parou e falou assim: vocês sabem que loucura é a coisa mais linda que tem? Todo mundo já para e olha para ele: ó, loucura? É uma enfermidade, uma doença? Ele: a loucura é a coisa mais linda que tem. Aí todo mundo olha para ele e eu pergunto: mas por que, professor? E ele diz assim: porque a loucura ela não tem limites. A loucura, o louco é o ser mais sincero, porque a alma, as nossas decisões, ela coloca margem, mas o louco é marginalizado. Ele não se deixa colocar margem por aquilo que a sociedade diz que é o correto, por aquilo que a sociedade determina que seja o exato. O louco, ele sobrepõe aquilo que é normalidade. Então o louco, ele é muito sincero, porque ele mostra a sua essência. O louco, quando ele olha para você e ele diz assim:
eu te amo. É porque ele te ama mesmo. Sabe, o louco que te ama, ele vai querer te beijar, ele vai querer te abraçar, mas ele está sendo sincero, ele não está fazendo por nada em troca. O louco é a coisa mais linda que tem. Sabe, o louco, quando ele não gostar de você, ele vai olhar para você e falar assim: eu não gosto de você. Sabe, o louco, ele vai olhar para você, ele vai sentir vontade de dar um soco, mas porque ele não gosta de você, ele vai até tentar te dar um soco, não importa o que a sociedade vai falar, mas ele está sendo sincero com os seus sentimentos. Ele está sendo sincero com o seu eu. Então aquele professor dizia: a loucura me atrai, a loucura é a coisa mais linda que existe. Sabe, imediatamente o Espírito me sacudiu por dentro e eu comecei a olhar e pensar: olha, ele está falando uma verdade. A Bíblia diz que as coisas de Deus são discernidas pela loucura. Pela loucura do homem natural. O homem natural não pode discernir aquilo que é espiritual. Parece loucura para ele. Parece loucura. Nós temos que parar de pensar de forma natural. Nós vivemos um tempo onde que as igrejas têm pensado em encher templos por causa dos dízimos e ofertas, porque precisa pagar contas. Olha, esquece isso! Sabe, pensando, a igreja passa tempo pensando em suas placas denominacionais, pensando em seus movimentos religiosos, pensando em programações que encham a igreja. Esquece! Sabe, o ser espiritual não pensa em encher a igreja, ele pensa em encher os céus. As coisas espirituais, ele ultrapassa a margem daquilo que parece lógico. Pastor, mas eu tenho que pagar os meus a luz, eu tenho que pagar o aluguel do templo. Meu irmão, se você andar em espírito, o nosso Deus vai suprir você em todas as coisas. Pregue a verdade, pregue aquilo que o Espírito traz a pregar e deixa que Deus vai suprir todas as coisas. Você vai se tornar responsável sobre aquilo que você toma decisões. Se você decidir manter o templo, vai ser responsabilidade sua. Mas se você decidir pregar o evangelho, é decisão do Espírito, e é o Espírito que vai manter todas as coisas. Ele vai suprir todas as coisas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tá chegando uma geração de loucos aí. Uma geração que só vai pensar em Deus. Eu creio que tá chegando uma época, uma geração que não tá nem aí para nomenclatura eclesiásticas, que não tá nem aí, sabe, para religião, mas que tá com o coração ardendo, pegando fogo pelas coisas espirituais. Uma geração de adoradores que queiram conhecer a Deus em profundidade. Sabe, eu quero fazer parte dessa geração. Quero ser muito doido em Deus, cara. Eu quero ser muito louco em Deus. Se você também quer ser louco em Deus, tamo junto. Somos um.